Janete, quer fazer algum disclaimer aí? Posso começar já falando um pouquinho do grupo? Bom, sim, apenas apresentando as nossas convidadas, né? A Daniele, a Amanda, as duas estão começando aqui com a gente. Hoje esse bate-papo aí a respeito do home office dos dois pontos de vista, né? Da cientista de dados, a Dani, e da Amanda, que é RH de uma grande empresa de tecnologia, segurança, enfim, exatamente para a gente ver os dois lados, aí o lado bom e o lado mal do home office. Excelente. Lembrando que eu sou minoria, tá? Por quê? Porque você é de RH? Sim. Ah, mas eu sou especialista em marketing, Amanda, então a gente tá junto, né? Então vamos junto. Apesar de eu trabalhar com tecnologia e inovação também, é meu dia a dia, mas a minha área de formação é marketing e relações internacionais. Nada a ver. Sério? Sim. Mas legal, vou falar um pouquinho do Mulheres do Brasil, para quem ainda não conhece, não faz parte. Nós somos um grupo apartidário de mais de 40 mil mulheres, tanto no Brasil como no exterior. A gente tem núcleos fora do Brasil também. Tem um no Vale do Silício, inclusive, que é aí, né, mais para a região da Amanda, mas a gente tem na Inglaterra, tem na França, na Alemanha, a gente abriu também. E quem não conhecer, quiser saber um pouquinho mais do que a gente faz, visitem lá o Grupo Mulheres do Brasil. Vocês conseguem se cadastrar para poder entrar no grupo e entender o trabalho que a gente faz. Então, nosso propósito é mudar o Brasil, melhorar o Brasil, né, principalmente. E a gente tem diversos comitês. Então, tem comitê de saúde, de educação, de políticas públicas, de violência contra a mulher, comitês diversos, inclusive esse do mundo digital, que é o comitê que a gente está trazendo aqui hoje, com esse tema de tecnologia. E vocês podem se engajar onde vocês tiverem mais vontade, assim, né? Onde o coração bater mais forte. Então, meu nome é Juliana Burza, eu sou uma das líderes desse comitê, do Comitê Mundo Digital. Também faço parte do Comitê de Empreendedorismo, Master Mentoring. E como eu comentei, né, minha formação é Marketing e Relações Internacionais e eu trabalho num centro de tecnologia que chama César, que fica no Porto Digital e foi fundado pelo Legal. Silvio Meira. Então, a gente tem aqui também como host do evento a Janete Ribeiro, que também é do Grupo Mulheres do Brasil e também é do Comitê Mundo Digital. Ela é especialista em governança de dados pelo MIT, é embaixadora do projeto Putz, esqueci. Acho que tem algum microfone aberto, gente. Quem não estiver falando, desliga o microfone para não vazar, tá? O áudio. E ela também é embaixadora do projeto WIDES de Stanford, aqui no Brasil. Temos, então, a Daniele Monteiro, que está aqui com a gente hoje, mestre em Engenharia da Computação, já fez TEDx também, é palestrante, é referência mundial em tecnologia e banco de dados. Vai contar um pouquinho para a gente essa visão de cientista de dados aí em relação a essa nova realidade que a gente está vivendo. E a Amanda Felício, que é Human Resources Business Partner da América Latina e Caribe, da FAICO. É FAICO mesmo, né, Amanda? Não é FICO, não. É FAICO, isso. É FAICO, na verdade, né? é a sigla para Fair Isaac. Uhum. Ah, perfect. E é uma grande empresa de tecnologia também. Ela também é mentora na University of Miami e se envolve também em atividades filantrópicas de responsabilidade social. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Acho que vai ser um bate-papo muito bacana e importante a gente levar de uma forma leve, né? No Mulheres do Brasil a gente fala muito disso, né? Sobre leveza. Então, acho que é legal a gente trocar uma ideia aqui, não tem muita regra, a gente quer ouvir um pouquinho da visão de vocês mesmo, né? E vamos começar então pela Amanda. Queria ouvir de você, Amanda, a tua visão do RH sobre essa nova realidade do home office, né? Você, enquanto RH de empresa de tecnologia, ligada a dados, né? Que é uma empresa que lida com inteligência artificial e diversas pautas aí.
como é que está esse desafio, né, de controlar um time que está trabalhando de casa, muitas vezes com dados sensíveis, né? Como é que vocês estão lidando também com essas dificuldades aí do home office para não virar um hell office, né? E como é que a gente pode melhorar isso? E aí depois a gente vai ouvir a Dani também. Bom, eu estou vendo aqui que a gente tem a presença do Fernando Dobles, que trabalha comigo na FICO, ele é recrutador da FICO. Legal. E a Mila Delfino também está aqui, que é a nossa gerente de comunicação da FICO, então eles estão marcando presença aqui também. Olha, para começar, vou só falar rapidamente sobre a FICO para vocês poderem entender um pouco de como é que foi essa transição para a gente. A FICO, basicamente, o que ela faz é coletar dados, aplicar análises e prever comportamento de consumidor, né? Na medida que consegue insights e consegue otimizar aí as interações com os consumidores. Tem essa visão, né? A FICO tem essa visão de assumir essa competência e se tornar a plataforma de nuvem, né, de cloud, preferida das empresas, né, de diferentes segmentos que desejam otimizar as suas interações com os consumidores, né? Essas empresas são todas B2C, então são grandes bancos, instituições financeiras. Dentro da América Latina a gente vem diversificando também, né, esses nossos clientes. Então, basicamente, a FICO ela já é uma plataforma, né, de análise e decisão. Então, o Covid, quando ele veio, né, eu acho que nós aqui já estávamos muito acostumados com esse trabalho remoto, né? Então, do ponto de vista de preparo do ambiente, de estrutura mesmo, né, técnica, todos os nossos funcionários hoje, eles têm laptop, eles têm celular corporativo, né? Eles conseguem ter o acesso remoto a todas as plataformas da FICO através de um sistema de autenticação, né, que a gente utiliza. Então, quando a pandemia veio e nós tivemos, né, que colocar essa restrição, né, do escritório e né, que favorece o distanciamento, em uma semana praticamente a gente conseguiu colocar 4.000 funcionários, mais de 4.000 funcionários, né, trabalhando de casa. Então, para a gente é considerado um tempo recorde, né, para tudo isso, mas entendendo, né, de que a gente já vinha aí de um movimento, né, o próprio negócio por si só já permitia que a gente pudesse fazer o trabalho remoto de qualquer lugar, a qualquer tempo, né? Então, acho que isso contribuiu bastante para não ser tão gritante, né? Tão diferente para os nossos funcionários. Tem, sim, né? Acho que Brasil, especialmente, por ser uma cultura que está sempre próxima, que é uma cultura olho no olho, o Brasil, ele acaba que é um pouco mais impactado do que outros países, né? Eu observo dentro da minha região, né? Hoje eu olho a América Latina e eu vejo que no Brasil tem muito essa carência do contato físico, do cafezinho na copa, das conversas e interações nos corredores, do almoço, né? Sair para almoçar com um colega do trabalho, ou enfim. Então, eu vejo que isso, de fato, é o que mais os funcionários estão sentindo falta, né? E, obviamente, como a gente tem funcionário que atende diferentes países, né? A questão da viagem também, a restrição de viagem está sendo algo que está impactando, né? Porque a gente não pode estar perto do nosso cliente, então isso acaba que influencia no relacionamento, né, com o cliente, né, e especialmente clientes de América Latina, que é sempre muito olho no olho. Então, acho que, em resumo, né, para responder a sua pergunta, eu acho que essas são os principais impactos. Legal, Amanda. E complementando a tua fala aí, né, dessa falta do cafezinho, do olho no olho, que isso é tão cultural mesmo nosso, né? Vocês fazem esse tipo de interação online?
tipo assim, um happy hour, alguma coisa assim, um encontro que seja mais descontraído para poder aproximar as pessoas? Sim, a gente é interessante isso, né? Porque a princípio, quando a gente iniciou esse trabalho remoto, né? O pessoal ficou um pouco em choque, né? A primeira semana é meio chocante, e aí na segunda semana você já começa a ver as pessoas se adaptando, né? Então é natural que exista essa fase de adaptação. E aí começam a surgir as ideias, a criatividade, né? Então começou a surgir, sim, café da manhã, né? O próprio café da Copa acontece, né, remotamente, muitas vezes happy hour, né, também está acontecendo. A gente não tem, assim, o RH não fez uma proposta de uma agenda específica, né, até porque, por conta da quantidade de reuniões, né, que existem, às vezes é difícil para todos conseguirem atender. Isso também aumentou, essa também foi uma grande diferença, né, especialmente em São Paulo, que o trânsito é caótico, muitas vezes, né, o tempo que um dos nossos executivos levava para sair do escritório, para atender o cliente, é o tempo que ele já fez 2, 3 reuniões, né? Então, acaba que a quantidade de reuniões também aumentou. Então, não tem uma proposta de agenda fixa, cada equipe, né, e os gestores, eles acabam se organizando entre eles, mas a gente recebe fotos e vídeos e comentários, né? Então, e é engraçado que eu estou observando que já tem equipes que chegaram até no nível de jogar jogos, né? Tipo, Online, né? Eu online, faço isso também, gente. Adoro um videogame. E o pessoal também curte, viu? exato. Então, isso está acontecendo também. Que legal. Obrigada aí pela explanação. Acho que é bom a gente ouvir essas visões diferentes, né? E agora eu queria ouvir um pouquinho da Dani. Você, enquanto mulher, cientista de dados, especialista em engenharia, né? Da computação, queria saber, Dani, como é que você está lidando com essa situação, trabalhando com dados na sua casa? Como é que você promove essa segurança aí? Conta um pouquinho para a gente. São vários aspectos assim que tiveram que ser mudados. Quando você trabalha com dados, você precisa entender o contexto deles. E entender o contexto antes era um pouco. Eu tinha proximidade, então eu tinha bastante facilidade de extrair algumas informações. E quando comecei a pensar em trabalhar remoto, eu fiquei bem assustada, porque eu falo, cara. E não, eu não tive diferenças, assim, para conseguir as informações. O que aumentou muito foi a quantidade de reuniões. Então, eu brinco que assim, é impressionante o cansaço mental alguns dias, porque você está na reunião e você está vendo outra coisa, então acontece bastante de você estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas a rotina da minha casa mudou. Quando eu trabalho com dados, a certeza de que eu estou trabalhando com um ativo muito importante, com informações confidenciais. Então, eu tenho que trabalhar num lugar isolado, eu tenho que as pessoas não ficarem passando, então o barulho, a ideia de: "Ai, alguém passa e me chama", vira até uma comunicação pelos olhares, assim, porque eu olho e eles já sabem que eu estou em reunião e que eu não vou responder, ou que eu preciso almoçar muito rápido, porque em seguida eu tenho uma reunião. E isso foi um ponto que eu tive que me policiar muito, porque tem horários, e os horários têm que ser respeitados. Opa! Ai, desculpa, gente, apertei aqui na câmera. Os horários têm que ser respeitados, então eu acho que a maior mudança, não é só minha, é da casa inteira, né, pra lidar. Eu não tenho filhos, mas eu tenho um cachorro pequeno, então às vezes eu tô numa reunião e levo uma mordida e tenho que abaixar pra pegar o cachorro, assim como para várias pessoas, os filhos aparecem na reunião. E no que diz respeito a dados, isso foi legal, porque sem querer criou uma aproximação que não existia antes. Antes eu tinha o fato do cafezinho, de sair para conversar,
E eu tive muito medo de perder isso, mas de certa forma, quando eu ligo a câmera, eu tô dentro da casa da outra pessoa, então você acaba criando outro tipo de vínculo, né. Então, eu acho que a princípio foram essas as coisas que foram muito diferentes. A história também de ligar a câmera, desligar a câmera, você esquecer o microfone e acaba falando, então as pessoas acabam sendo mais humanas, e muitas vezes porque as falhas estão mais expostas. Então, isso, tem sido uma experiência interessante, assim, tipo, as pessoas olham e falam: "Nossa, eu não imaginava que fulano era a casa dela era assim, que a família que aparece às vezes é assim". Então, eu acho que, ao contrário do que a gente prevê, né, da desumanização dos times, da falta de união, não tenho sentido isso, né. No meu dia a dia eu tenho visto muito, um pouco mais de paciência com os problemas de internet, com as pessoas que esquecem o microfone, que esquecem a câmera, com as famílias aparecendo. Então, nesse ponto eu estou gostando bastante, mas eu particularmente sou uma pessoa que, falo pra caramba, falava com todo mundo, e aí de repente eu me vejo assim, eu falo: "Cara, eu queria tanto um cafezinho depois do almoço com uma conversa de corredor", e isso realmente está me fazendo bastante falta. Eu ia até complementar também tua fala, essa coisa interessante, né, a gente vê a casa da pessoa, né? Porque é um home office da vida real, né? A gente já fez outras lives, a Janete também estava comigo numa live que a gente falou disso, né? De entrar alguém te chamando. Eu já tive live com um cliente que no trabalho, né, no escritório, ela super alinhada e tudo, e super maquiada e montada e tal. E quando fez a live, eu achei que era outra pessoa, assim, porque ela Que não tinha é tempo, e aí uma loucura, porque estava com um filho, e aí a menina veio gritando, sentou no colo dela. Então é a vida real, né, gente? É muito engraçado isso, porque a tecnologia está, de uma certa forma, também aproximando as pessoas nesse sentido. Como você falou, você se sente entrando na casa da pessoa, né? é. Até ia te perguntar isso, porque lá no César, né, onde eu trabalho, o pessoal fez uma campanha de endomarketing, tire uma foto do seu home office. E foi muito interessante, porque a gente não tem ideia da estrutura que as pessoas têm ou não têm para trabalhar em casa. Aí eu ia perguntar para você e até queria ouvir a opinião da Amanda também, porque tinham pessoas assim que tinham 5 telas abertas, e o iPad, o iPhone, isso e aquilo, e a TV gigante com dados Matrix passando, e tinha gente que trabalhava do banquinho do bar, assim, sabe? Tipo, uma mesa de madeira mega improvisada, ou rede, gente trabalhando de rede. Imagine a coluna no final do dia. Você Exato, teve que mudar alguma coisa na tua casa para se adaptar? muito. Eu adotei a mesa de jantar, e porque a conexão no eu moro num sobrado, então aqui a conexão é melhor. Hã, eu tenho um monitor portátil, mas assim, eu sou aquela pessoa que adora componentes eletrônicos, tá, então eu tenho um pouquinho também do gostar. Eh, eu acabei comprando algumas coisas, mas eu me policio muito. Às vezes para sentar no sofá um pouco, e aí eu falo: "Cara, deu 2 horas que eu tô sentadinha aqui, então é hora de levantar", né, mas eu não consegui me policiar, assim, naturalmente, é tudo com a ajuda de celular, porque eu tô vendo que eu tô criando alguns hábitos péssimos. Trabalhando, por exemplo, a minha garrafa de água ficava do meu lado, em casa, às vezes, eu percebo que eu esqueço de tomar água, que é uma coisa básica, né, porque eu tô sentada aqui o dia inteiro. Eu já tinha um canto de trabalho, e eu acabei optando por ficar na sala, porque o meu canto de trabalho eu ficava de cara, o meu quarto às vezes está uma baderna. Então, mas eu já tinha um lugar um pouco mais adaptado para trabalhar, então agora escolher um canto onde as visitas entrem e não me vejam,
Então não foi tão difícil assim de mudar. Mas eu Legal. aproveitei para comprar várias coisas que eu queria. Ah, super entendo. Eu tenho a Alexa, né? E aí eu coloquei tomar água na Alexa, juro por Deus, eu fiz isso hoje. Eu Gente, coloquei na programação para ela me lembrar do momento de tomar água. Olha a piração. é. E deixa eu ouvir a Amanda, então. Amanda, conta pra gente como é que vocês estão fazendo na FAICO? Vocês têm algum incentivo para o funcionário se adaptar melhor em casa nesse momento? No sentido assim, no César, por exemplo, eu posso dar o meu depoimento, né? Eles deixaram à disposição as cadeiras das estações de trabalho para que as pessoas peguem e levem para casa, se for o caso, porque tem muita gente que não tem nenhuma cadeira adequada, né? Eu mesma, a gente teve que comprar aqui em casa uma cadeira especial, porque cadeira de mesa de jantar, né, não é a mesma coisa. Uhum. Vocês, como é que vocês estão fazendo lá? Existe alguma coisa nesse sentido? Olha, a maior parte dos nossos funcionários, né, eles já estavam bem acostumados com essa dinâmica do trabalho remoto. Então, na maior parte, eles já tinham essa estrutura, né, dentro de casa. Inclusive, te falo que eles estavam acostumados a trabalhar até com menos, né, porque muitos dos funcionários viajavam muito e aí eles tinham que o único recurso necessário era a internet, né? Então eles estão acostumados a trabalhar com, digamos assim, poucos recursos, né? Seja da sala de espera do aeroporto ou do hotel, né? Ou muitas vezes de casa, né? Então, eu acho que, né, isso favoreceu muito para que os funcionários não tivessem, né, esse tamanho, né, de dificuldade assim estrutural. A gente vem ouvindo algumas coisas, né? Inclusive com relação à água, eu mesma comprei a minha garrafa. Então, são de 2 litros, é o que eu preciso beber por dia. E o interessante é que ela tem os horários. Então, é só um exemplo, né, de como a Dani comentou, de coisas que a gente sente falta no escritório e acaba, né, comprando uma coisa ou outra. Mas todos os recursos e equipamentos que a gente oferece para os funcionários, headset, né, enfim, teclado, tudo isso já são coisas que eles carregam com eles, né? Então, cada um com a sua mochilinha da FAICO carrega ali seu equipamento de escritório. Não temos nada relacionado com cadeiras, né? Ou alguma coisa mais, algo grande, né? Que você não consiga carregar dentro de uma mochila. Então, nesse sentido, a gente não tem nada específico. Mas, até conversando com outros colegas de RH, né, foi interessante essa troca, porque eu ouvi falar até de funcionários que estavam questionando a cápsula da Nespresso, né? Se a empresa iria mandar a cápsula da Nespresso. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, mas acho que assim, as pessoas também têm que entender que está todo mundo numa adaptação, né? E que trabalhar de casa não necessariamente você vai ter exatamente a mesma estrutura que você tem no escritório. Muitas vezes pode ser mais confortável, outras vezes pode ser menos confortável, né? Tem as suas diferenças e as suas peculiaridades. Então, acho que esse é o ponto aqui de como que a gente vem se ajustando, né? Nossa, essa da cápsula da Nespresso eu não estava esperando, porque imagina se todo mundo tem essa ideia, né? Vocês vão ter que comprar a Nespresso para poder suprir todos os funcionários, né? Mas você vê que coisa, né? As pessoas, está todo mundo se adaptando, na verdade, né? As pessoas estão tentando entender e separar, eu acho, né? Porque é uma linha muito tênue mesmo, né? Quando você está em casa, o que é casa, o que é o trabalho, qual que é o momento do descanso. E essa infraestrutura que você falou, de tecnologia que já tem, isso é muito importante, né? E acho que a cadeira é um dos elementos, mas essa parte de internet também é super, super importante. Até queria introduzir esse assunto aí com a Janete, sobre essa parte da conectividade, né, Janete? Como é que funciona aí, né? Como é que pessoas que de repente não têm acesso, né, a uma rede adequada, como é que elas vão trabalhar de casa, né? Como é que funciona isso? Aí
digamos, aqui no Brasil e na América Latina como um todo, é um problema pesado, né? A conectividade. Tem algumas regiões, alguns estados dentro do Brasil que, assim, conectar o Wi-Fi é quase que um milagre, tem horários, enfim, você fica lá com o notebook procurando, assim, onde tem a rede. Então, assim, isso, né, que é o básico do básico, e muitas vezes tem esse tipo de problema. E, por exemplo, até aqui mesmo em São Paulo, eu estava com um projeto com uma fintech e, assim, a gente manipula dados, né, sensíveis. E estava na fase final desse projeto agora, exatamente em março, aí, quando começou a pandemia. E praticamente eu tive que fazer um outro projeto dentro do projeto, porque a gente teve que migrar, né, a nossa área de testes de trabalho para uma outra área, de uma VPN mais segura, porque toda a parte de testes nós fazíamos dentro do cliente, né, as pessoas não faziam remotamente em casa. E aí, na pandemia, não dava mais para ir dentro do cliente. Aí a gente teve que construir, né, digamos assim, migrar e fazer toda a configuração desse outro ambiente, réplica da produção, com toda a segurança, só para, digamos, 15 dias de testes. E, no fundo, a gente gastou mais tempo construindo esse ambiente para o teste do que fazendo o teste. Essas são, né, mas foi uma coisa que nos pegou de surpresa. Se já fosse, digamos assim, essa condição desde o início, né, que não houvesse a opção de testar dentro do ambiente seguro do cliente, né, não teria, mas assim, como foi um susto, né, a gente teve que fazer todo esse trabalho. E existe também essa dificuldade, assim, teria que subir uma base de dados de quase 1 terabyte. De repente, numa região, é fácil, sobe rápido. Em outra, a pessoa senta e fica lá, toma um café, mais outro café, traz a Nescafé inteira e a coisa ainda não foi. E quando diz que terminou, não, assim, dá erro do outro lado, enfim, volta tudo, a base chegou toda bichada, né? Que vida. Infelizmente, né, num ambiente, né, principalmente aqui no Brasil, assim, tem algumas partes no México que também sofrem tanto quanto aqui no Brasil. A Argentina está um pouco melhor, mas também tem, assim, a América Latina como um todo, ela tem essa dificuldade na área de telecom e de conectividade que ainda é muito pesada. Né? No Brasil, a gente vê que, assim, a região sudeste funciona. As demais, né, é um sofrimento. Assim, eu tive a experiência de um evento que eu fui em Manaus. Dentro da cidade de Manaus, nada conectava. Aí, no final de semana que eu fui passear na floresta amazônica, eu praticamente fazia lives para minha família. Né? Olha o macaco, olha o papagaio. E pegava perfeitamente. Falei assim, coisas do Brasil. A gente não entende, porque dentro da cidade não funciona, no meio da floresta funciona, que é uma beleza, né? Tem a melhor qualidade. Mas, assim, acho que à medida, agora que nós tivemos esse teste forçado digamos, de transformação digital, agora nós vamos, né, repensar, eu acredito que trabalhar melhor essa infraestrutura, porque, sim, uma coisa ficou evidente, para as empresas que optaram, a maioria das empresas, né, que optaram pelo home office agora, elas perceberam que ganharam em produtividade, as pessoas, assim, teve aí essa fase de adaptação digamos, da nova rotina, mas, assim, muitas pessoas se sentiram muito melhor, né? E o que eu vejo agora, até nessa fase de, vamos, retomada pós-pandemia, assim, todo mundo que não tem que voltar para o escritório está dando graças a Deus. Essa é uma verdade. Eu acho que até aquele constrangimento, a angústia que as pessoas sentiam no início do home office, não era tanto pelo home office, mas pela situação toda da pandemia. Porque uma coisa é você trabalhar em casa e poder sair, ir no supermercado tranquilamente, né? Tocar a sua vidinha como fazia antes.
Agora, você não poder nada, tem um vírus, né, um inimigo invisível que pode te atacar a qualquer momento, aí a cabecinha da pessoa já fica meio maluca, né? E junta com toda a novidade do trabalho, enfim, aquela pressão, até quando vai ficar, eu vou continuar tendo emprego. Então, assim, eu acho que são várias variáveis afetando aí o psicológico das pessoas também, não é só o fato da migração. Mas, assim, Preocupação com a família também, né? sim, As questões são que muito. afetam a produtividade, né? E com tudo isso, né, houve ganho. Então, assim, o que as empresas estão percebendo é que, imagine com a vida normal, né, sem esse estresse, o quanto mais eu iria ganhar com isso, né? Isso realmente eu tenho percebido da maioria das pessoas que eu tenho conversado, assim, os dois lados, né, os contratantes e os contratados, que realmente existe uma tendência de não abandonar o home office pós-pandemia. Legal. Queria reforçar aqui também, quem quiser fazer perguntas para as painelistas aqui, fiquem à vontade no chat, tá? Do Zoom, podem escrever que a gente vai complementando aqui. E antes de passar de novo para a Amanda e para a Dani, queria perguntar também para a Janete, mais um tópico aí que você é fera nisso, essa questão de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados. Explica para a gente o que são esses dados sensíveis e por que é importante a gente saber disso, Janete? Bom, os dados sensíveis, né, tudo que diz respeito à pessoa física, né, digamos, os dados financeiros, seu endereço, sua idade, enfim, tudo que te identifique pessoalmente. Então, assim, como eu comentei, né, desse projeto que eu estava trabalhando, que era para uma fintech, uma empresa financeira. Assim, é uma empresa financeira, né, um banco, uma fintech, um cartão de crédito, ele tem praticamente a sua vida nas mãos. Né? Ele sabe a sua idade, ele sabe onde você mora, quanto você gasta, por onde você passa. Então, assim, esses dados são, digamos, muito sensíveis, muito sigilosos e o ideal é que eles não estejam por aí trafegando, né, nas mãos de qualquer um. Então, assim, o grande cuidado com quem manipula, né, recebe, armazena e guarda esses dados é exatamente de não deixar que, digamos, pessoas mal intencionadas, né, conhecidos como hackers, consigam extrair esses dados, né, num caminho, numa transação dessas em que, por exemplo, como eu comentei lá, estou fazendo um teste, estou subindo uma base para o banco, ele me devolve outra. Nesse meio, nesse caminho, um hacker pode entrar e extrair esses dados de alguém. E sair por aí pegando empréstimo no seu nome, né, fazendo, enfim, o que ele quisesse como se fosse você. Esse é um dos riscos. Né? E as leis de proteção de dados, o que elas visam é que as empresas sejam mais responsáveis nesse momento em que elas estão trabalhando, tratando esses dados. Porque além desse cuidado, né, durante o próprio trabalho da instituição, existe também um outro cuidado que é a própria instituição, quando ela faz uma propaganda, né, usando o seu nome, né, ela vai começar a te fazer aquelas ofertas, você pesquisou no Google lá alguma, sei lá, uma nova frigideira, daqui 5 minutos você recebe 500 ofertas de frigideira, né? E aquilo te persegue, né, toda hora no seu celular, um SMS com uma frigideira, você não está ficando louco com aquilo. Então, esse marketing invasivo, abusivo, isso também não pode. Né? Por quê? Isso ocorre porque essa empresa, de uma certa forma, ela colocou uma ferramenta chamada cookie, que é para coletar a sua informação e a partir dali ele te identifica onde você estiver. E aí ele começa a fazer esse marketing, digamos, invasivo. Então, isso é uma coisa que a lei de privacidade de dados, ela vem para te proteger, porque a empresa precisa te avisar que ela está coletando um dado seu quando você entrou no site dela. E ela dizer para você que, olha, eu estou coletando para te fazer outras ofertas. Você aceita
Se você aceitar, tudo bem. Aí ela pode continuar te perseguindo. Se você não aceitar, ela não pode mais fazer isso. Assim, o que acontece muito hoje em dia, né, é que as empresas até perguntam, só que assim elas colocam em letrinhas miúdas, um texto gigantesco, você está lá querendo fazer alguma coisa, você, né, clica sem nem ler. E também tem aquelas, você quer ler uma reportagem no site, sei lá, de um jornal. Aí se você não aceitar de qualquer jeito o que ele colocou ali, ele não te deixa ler. Então, assim, ele dá, mas não dá opção. Isso também não pode mais fazer. Né? Assim, ele tem que realmente te dar a opção de consumir o serviço que ele está ofertando sem você ter que entregar os Sem seus dados obrigar, para né? ele. Né? Você a baixar alguma coisa Isso. ou disponibilizar, né? Conceder as suas informações. Então, assim, as leis de privacidade de dados vêm exatamente para isso, para regular esses abusos. É claro que Legal. sempre vai ter umas exceções, que nem eu acho que muita gente ficou muito preocupada aqui em São Paulo, porque as empresas de telefonia móvel cederam as informações dos assinantes para a prefeitura para que ela pudesse monitorar as pessoas durante a quarentena. Então, com um mapa de calor, perceber onde havia a concentração de pessoas para tentar dispersar as pessoas, enfim, resolver o problema do distanciamento social. Nesse caso, é um caso de emergência pública, então existe uma exceção. Agora, não pode, de repente, as operadoras fornecer esse dado para qualquer empresa fazer telemarketing, enfim, isso não, né? Então, assim, tem esses dois olhares. Legal, Janete. Obrigada. E aqui eu estou vendo as perguntas, eu vou fazer as perguntinhas para as painelistas, mas só para complementar, a Aline está perguntando onde que a gente consegue enxergar essa lei, essas regras, né, da lei geral. Eu sei que tem vários links, né, e tem a do próprio Diário Oficial. Se você quiser colocar aqui, Janete, no Tá, chat, depois eu coloco aqui no chat, aí porque tem um depois o site pessoal tem específico acesso, dela. né? Tá. Legal. E Amanda, então deixa eu te perguntar aqui que a Alessandra está colocando uma perguntinha, acho que é interessante essa dúvida, né? Como é que vocês controlam esse horário de trabalho? Isso também é um desafio, né? Como é que você mede a produtividade dessa pessoa que está trabalhando em casa? E se você já tiver algum problema de contrato de trabalho, porque a gente tem timesheet, tem várias formas de você medir, né? Mas a partir do momento que o funcionário não está na sua estação de trabalho, deve ser desafiador, né? Sim, é super desafiador e essa pergunta é muito pertinente. A gente ainda não teve nenhum problema, né? Nenhum problema trabalhista em geral, até porque houve aí a MP, né? A medida provisória, que basicamente trouxe medidas trabalhistas, né? Para o enfrentamento do Covid. E a questão do horário de trabalho é algo que veio junto nessa medida, né? Então, o que a gente continua fazendo o timesheet, né? Então, os funcionários que trabalham por projetos, eles apontam ali as horas dedicadas em cada projeto, né? Isso já era algo que vinha sendo feito. E os funcionários que são mensais, né? Eles continuam apontando as horas regulares ali no nosso no timesheet, né? No controle de horas. Por hora, a gente ainda não teve nenhum tipo de consideração a respeito de, né, funcionários contestando ou trazendo situações de horas extras e etc, porque é muito compensatório também, né? Então a Janete até comentou, mas a gente, né, eventualmente vai no mercado ou para fazer o almoço, para dar almoço para as crianças ou para ensinar a lição da escola, né? Isso acontece durante o dia. Então às vezes você vê o funcionário conectado de noite. Então acaba que tem muito dessa compensação, né? Pega uma hora aqui, compensa acolá e basicamente é o que vem acontecendo, né? Por hora a gente não fez nenhum controle adicional por conta desse distanciamento que o Covid trouxe. E tá funcionando bem, tá dando certo. Sim, tem funcionado, inclusive
o que a Janete comentou, a Dani também comentou, é muito verdade, né? Aqui na FAICO, a gente faz pesquisa de clima trimestralmente, né? Então, a cada 3 meses a gente coleta aí a última pesquisa de clima. Nós já estávamos no meio, né, do distanciamento, e os resultados que vieram, assim, foram surpreendentemente positivos, né? A gente tinha a expectativa de que os resultados seriam muito ruins, né, por conta desse distanciamento, mas não, surpreendeu a gente, foram resultados positivos, tiveram muitos ganhos, obviamente, né, alguns funcionários sentem falta dos pontos, como eu já comentei, mas por, né, resultado desse feedback que a gente vem recebendo, a gente vem considerando também a possibilidade de considerar o trabalho remoto como algo mais permanente, né? Então, a FAICO já tinha políticas específicas de trabalho remoto e de home office, né? Que são duas políticas diferentes, mas a gente vem considerando aí essa possibilidade de tornar algo viável e opcional, né, para aqueles funcionários que quiserem abdicar da vida do escritório e preferirem ficar em casa, né, eventualmente é algo que a gente está vendo aí no longo prazo, mas a questão da métrica e a pergunta principal que fica aqui para a gente, para conseguir chegar, né, numa resposta final do que a gente vai fazer, né, com essa questão do home office, a pergunta principal que fica é como é que nós estamos sendo eficientes, né, então é basicamente isso que a gente tem, inclusive o comitê de executivos, né, da FAICO tem questionado, né, sobre essa eficiência, essa produtividade. Será que nós realmente estamos sendo produtivos, né, no home office? E aí a gente está entendendo aí e identificando métricas que vão trazer para a gente esses resultados, né, esses insights. Assim como a gente faz para os nossos clientes, a gente faz internamente também a avaliação dessas métricas para ver se isso é algo viável, né, possível de ser considerado e dar como uma opção para os funcionários a longo prazo. Que ótimo. Então, vocês são um exemplo muito bom, né, de como lidar com essa situação no meio de uma pandemia, né? Nem toda empresa estava preparada, né? Mas também nem toda empresa tem essa flexibilização que vocês estão apresentando, né? E até emendando essa pergunta da Alessandra com a da Marise, se vocês pensarem em alguma redução de horário de trabalho para quem é mãe, por conta de ter os filhos em casa, e a gente sabe que homeschooling é enlouquecedor, né, gente? Eu não tenho filhos, tá? Mas eu tenho amigas que têm e não está fácil. Então, existe alguma política específica para as funcionárias mães? Olha, com relação à redução de horas de trabalho, não, a gente não fez nenhuma política específica, a gente está atendendo tudo que a medida provisória trouxe, né? E basicamente, né, é aquilo que eu comentei, fica muito a cargo das compensações. Então, às vezes é uma mãe, mas às vezes é um pai, ou às vezes é alguém que cuida, né, de uma pessoa idosa. Então, são diversas situações, né? Então, acaba que é muito compensatório. Eu acho que não está tendo essa exigência firme, né, de horário, cumprimento de horário de trabalho. É muito mais assim, cada um faz a sua agenda e cumpre com os Entrega em si, compromissos né? daquela agenda, né? Então, eu acho que cada funcionário nosso consegue, né, montar a agenda de acordo com as outras urgências que tem dentro de casa, né, ou com familiares e etc. Muito bom. Muito bom ouvir isso, inclusive. Muito bom saber que tem empresas que pensam assim, né? E Dani, deixa eu te pedir, te passar uma pergunta da Alessandra aqui também. Você teve que assinar algum contrato de confidencialidade por conta de trabalhar com dados sensíveis fora do seu ambiente que é controlado? Quando eu entrei na empresa, eu já precisei assinar um termo de confidencialidade. Então, assim, por conta do trabalho remoto, não foi necessário assinar um novo termo.
Mas o trabalho com dados sempre exige esse cuidado com a confidencialidade, com os acessos, enfim. Mas não foi necessário outro termo. Acho que o primeiro Entendi. já era são Bem termos extenso, assim provavelmente. gigantes, sim, com E várias cláusulas, coisas que você legal. nem E a imagina. Graziella também está perguntando aqui as métricas que podem ser recomendadas para medir performance. Você tem alguma assim? Como é que você recomenda aí que pessoas da sua área saibam que estão sendo produtivas ou não nessa quarentena? Cara, essa pergunta é muito difícil, porque essa ideia de produtividade, quando você está dentro de casa, eu acho que dentro do escritório você tem pausas. Quando você está em casa, tem aquela impressão de tipo, se eu parar agora, todo mundo vai achar que eu não trabalhei o dia inteiro. Então, é muito difícil você dizer se você foi ou não produtiva, se você quanto você conseguiu produzir, até porque a gente vive numa situação fora do normal. Então, tanto as empresas quanto os times acabam precisando ter um pouco mais de sensibilidade, porque tem gente que está lidando numa boa. E tem gente que não vai lidar, está acontecendo um monte de coisa, tem gente que está perdendo pessoas próximas, então essa ideia de produtividade, agora, ela é muito mais subjetiva do que eu já achava ela antes, né, porque você podia medir de acordo com a com o papel da pessoa, o quanto ela fez de pipelines de transformação, quantos modelos ela testou, enfim. Você podia até usar esse tipo de métrica, mas e num cenário de pandemia, né? Então, eu acho que não tem como dizer se a pessoa está sendo produtiva, porque a gente nunca viveu isso. Então, talvez ela esteja sendo produtiva dentro do cenário que nós estamos, né? Então, e não dá para comparar com quão produtiva ela era antes. E existe a questão da saúde mental mesmo, né? Como você bem está colocando, não é fácil lidar com uma situação como essa. E também a gente não pode se culpar muito, né? Isso a gente também fala numa outra live. A gente fica com aquela pilha, tem que produzir, tem que não sei o quê. Exato. De repente trabalha mais horas e fica exausto no final do dia. Isso também não é bom, né? Então tudo tem que ter um equilíbrio mesmo, né? Sim. Tem que achar esse meio termo. Eu sou mentora de várias mulheres e uma coisa que eu tenho conversado bastante é: você não precisa ser produtivo o tempo inteiro, você não tem que estudar tudo que está sendo disponibilizado, porque agora a gente tem muita live, tem muitos cursos, são várias oportunidades, mas se você não está bem, para que você vai tentar fazer 40 cursos, sendo que você vai absorver o conteúdo de um? Por que que você está comparando, o seu aprendizado com o aprendizado de outra pessoa? Porque às vezes uma pessoa aprende mais lendo, outra aprende mais ouvindo, e cada um vai ter o seu jeito, né. E agora eu acho que mais do que nunca é importante a gente chegar no meio e entender qual é o meu jeito, né, como que eu consigo aprender, como que eu vou me manter, sendo uma profissional e tendo a minha sanidade mental. Então, produtividade agora, eu acho que é uma loucura a gente tentar medir. Faz sentido, com certeza. E, gente, nós estamos chegando nos 10 últimos minutinhos aqui da nossa live. Tem mais uma perguntinha para a Janete. A questão dos prazos, Janete. Como é que os clientes estão lidando com isso? Você acha que eles estão mais flexíveis também? Eles estão entendendo que muita coisa pode atrasar, que não está no normal, assim, ou continua igual? Digamos que, pelo menos no meu caso, parece que ficou pior. As pessoas perderam a noção de semana. Então, assim, o que as pessoas normalmente tinham aquela consciência, né, que tem um cronograma, a entrega é na próxima segunda, é na sexta. Não, agora a entrega pode ser domingo à noite, sábado às 2 da manhã, não importa, né? Então, assim, no primeiro mês, ali em março, assim,
eu estava nesse projeto que eu comentei, que tive que revisar toda a parte de segurança, as pessoas me ligavam, assim, domingo, 3 horas da manhã. Eu falei, não, tudo bem, vou compreender, a pessoa está estressada, né? É uma coisa nova. Quando chegou abril, eu não estava aguentando mais. Aí eu comecei a falar, olha, você está vendo que horas que você está me ligando? Você não pode esperar segunda-feira? Ah, desculpa, é mesmo, eu estou descontrolado. Eu falei assim, mas é na hora de se controlar, porque a gente não sabe quando isso vai terminar, né? Então é melhor, é melhor a gente começar a se controlar. E assim, eu tive que, pelo menos assim, de lá para cá, eu comecei a cortar, porque as pessoas enlouqueceram. Simplesmente assim, perderam a noção, né? Marcar reunião 9 horas da noite, 10 horas da noite, entrega de projeto domingo às 2 da madrugada, sim, não tinha mais limite, né? Então isso realmente eu percebi que foi, e também assim, como eu também dou aulas, né? Eu dou aulas no Senac, assim, eu tinha aulas presenciais esse primeiro semestre, que viraram aulas online da noite para o dia. Então, assim, tudo bem, tive que mudar todo o conteúdo, enfim, reestruturar a forma de dar aulas, porque aula presencial é uma coisa, aula remota você tem que remodelar tudo que você, a forma de passar o conhecimento, os testes, enfim, tudo foi reorganizado, né, digamos assim, trocando o pneu com o carro andando. Só que, assim, começaram as aulas, vamos, né, seguir com aquela consciência de terminou o horário de aula, né, você faz o seu exercício e na próxima aula você tira a dúvida, ou no máximo manda né, o que a gente já utilizava lá, um grupo do WhatsApp, uma pergunta. Começaram a me ligar também, assim, qualquer dia, qualquer hora, acordei com dor de barriga, vou ligar para a professora. Do nada. Hoje é sábado, meia-noite, não estou fazendo nada, vou ligar para a professora. Calma nessa hora, né? Assim, as pessoas realmente surtaram. Então, assim, o caso de cuidar mais digamos, da saúde mental das pessoas virou um fato, assim, o que eu percebi aqui, assim, é que algumas empresas começaram a dar esse apoio, né, de, digamos, terapia remota para as pessoas se reorganizar, porque muitas pessoas realmente surtaram, perderam a noção de tempo e aquilo, a produtividade, você, assim, eu mesma tive que me policiar. Eu já trabalho remoto há mais de 20 anos praticamente. Então, assim, para mim, sempre tive a minha organização, eu tenho o meu cantinho, que é o meu escritório, eu sei os meus horários, né? Assim, eu tenho que colocar o relógio aqui para me acordar, para eu levantar e fazer um exercíciozinho e voltar, mas já estava dentro da minha rotina. Só que assim, marcar reunião 10, 11 horas da noite, ficar atendendo chamada 2 da manhã, isso não estava na minha rotina. Isso não era a minha realidade. E eu percebi que assim, eu tentando ser compreensiva com as pessoas, eu não estava sendo compreensiva comigo. Aí uma hora eu falei, não, eu também estou no meio da pandemia, isso também é novidade para mim, não é só para os outros, eu não vivo, né, num ambiente à parte. Aí eu tive que realmente me policiar, porque assim, eu estava trabalhando 24/7, assim, sem descanso. Teve um dia que eu simplesmente não, eu tomei um café da manhã e era meia-noite, eu não tinha comido mais nada. No máximo eu tinha tomado um copo d'água que estava em cima da mesa. Eu falei, não, agora chega, né? Agora está na hora de parar e me reorganizar e começar a falar não, o que é muito Claro. difícil. A gente tem que ter empatia com a gente mesmo, né? Nesse É, momento também, não só com os outros. assim, você tem empatia com todo mundo, né? É, digamos assim, generoso com todo mundo, menos com você. Isso não pode. Sim. Então, queria ouvir aí as considerações finais. Passou muito rápido essa hora, mas foi ótimo. Espero que vocês tenham adorado. Eu amei, foi muito legal, aprendi muito com vocês. Então, queria fazer uma rodada aí com uma pergunta para todas. Como é que vocês enxergam aí esse pós-pandemia? Vocês acham que o home office vai continuar? E cada uma na sua visão, né? Queria ouvir um pouquinho aí
com as suas áreas, né, de especialidade, o que a gente pode esperar aí para esse futuro que já mudou, né? A gente já sabe que vai ser uma nova realidade. Então vamos lá, Amanda, quer falar suas palavras aí para encerrar? Sim, bom, home office já é uma realidade, né? Quem tentou evitar não conseguiu evitar até o momento presente, né? Acho que agora é a hora. Essa já era uma discussão que vinha sendo feita há alguns anos, né? E muito relacionado com essa questão da performance, mas é uma realidade, né? Isso veio à tona, as duras penas, né? Infelizmente, pelo cenário que a gente está vivendo, de uma doença, né? Do inimigo que a gente não consegue ver. E eu acho que daqui para frente o que a gente vai esperar é como que cada empresa vai se ajustar e se adaptar, né? Além do mais, também tem as adaptações que cada pessoa individualmente vai fazer, né? Então eu tenho certeza que muitas pessoas puderam aprender com essa experiência e ver que o home office não é aquele bicho de sete cabeças, que as coisas são funcionais, né? Obviamente de acordo com a estrutura que tem para se trabalhar. E acredito muito que isso eu já tenho até comentado, né, com algumas pessoas. Eu falo, gente, vocês não me esperem que eu vou estar no escritório todos os dias das 9 às 18, né? Não precisa, né? O ponto é esse, não precisa mais, né? A gente sabe que as coisas conseguem, que eu consigo funcionar, né, e performar dentro das minhas atividades remotamente também, né? Então acho que com certeza o futuro aí pós-pandemia vai trazer todas essas mudanças e o trabalho remoto sim vai se tornar parte do dia a dia. Muito bom. Obrigada, Amanda. E você, Dani, o que você acha que vai ficar e como que vai ficar esse pós-pandemia? Eu acho que para os times de tecnologia, principalmente, eh, o trabalho remoto vai aumentar mesmo, porque tinha várias empresas que diziam que era impossível, que o negócio não permitia, e agora todas foram obrigadas a se transformar, a transformar a mentalidade dos times. Então eu acredito sim que o trabalho remoto deve continuar. Eh, várias, eh, vários acertos, né, devem estar sendo feitos nesse período de pandemia. Então eu acredito que vamos ter melhorias sim, a gente já está vendo que é possível, a gente já está vendo que não vai que não coloca o negócio em risco, que os times conseguem dar conta da segurança da informação. Foi um aprendizado a duras penas, mas um aprendizado. Então, eu acredito que sim, a gente vai continuar no trabalho remoto. Meus amigos falam que eu vejo um mundo cor-de-rosa, né? Então, sim, eu prefiro continuar vendo um mundo cor-de-rosa, porque já que esse período foi tão diferente, eu acredito que as pessoas vão conseguir dosar os seus horários, mas que também vão conseguir falar com as outras pessoas de uma maneira melhor. Então, eu tenho visto algumas coisas do tipo, em reunião, eu sempre falo muito. E às vezes eu tô sem o vídeo, então assim, eu preciso tomar mais cuidado com o meu tom de voz, porque a pessoa não tá me vendo, então às vezes fica difícil saber, ela tá brincando, ela tá falando sério. Então eu acho que são vários aprendizados, desde segurança, desde o modo de trabalho, de disciplina, até do modo de se comunicar com as pessoas. Eu acredito que esse pós-pandemia, essas são algumas lições que a gente já vai ter aprendido mais e vamos conseguir sim, trazer mais gente para a tecnologia, porque as empresas que estão muito concentradas aqui em São Paulo, Rio, começam a ver a possibilidade de contratar pessoas de outros estados e elas podem atuar aqui sem grandes problemas, porque a gente já está vendo que é possível ficar longe do escritório. Então esse é um ponto que eu vejo assim super positivo. E eu acho que o aprendizado vai ser
ele está sendo muito doloroso de um lado, mas eu acho que quando tudo isso passar, as pessoas vão conseguir valorizar mais o contato, porque o contato não vai ser mais diário, né. Então eu acho que vai ser aquele cafezinho que eu acho que eu não dava tanta atenção agora, ele vai ser muito mais valioso para mim do que ele era antes. E é isso que eu espero também que aconteça com as outras pessoas. Cada vez mais a gente valorize os momentos, cada vez mais os soft skills vão ser mais valorizados e mais, perseguidos do que eles eram antes. Então, eu acho que esse é o mundo que eu desejo e que eu espero que venha após pandemia. Muito bom, a gente vai dar valor às pequenas coisas, né? A gente tem que sair evoluído de tudo isso, gente, porque senão, pelo amor de Deus, não pode ter sido em vão, né? E Janete, Exato. você, para fazer o wrap-up aí de todo esse papo, o que que você acha? Como vai ser esse pós-pandemia? Olha, eu concordo com a Dani, eu também vejo aí o mundo mais cor-de-rosa. Assim, já faziam anos que a gente falava da transformação digital para todo mundo, mas assim, uma grande maioria, assim, principalmente aqui no Brasil, que o pessoal é muito, digamos, apegado, né, ao pessoal, né, aquela coisa de estar junto, abraçadinho, agarradinho. Então, eles sempre tinham, não, não tem como, mas como vai decidir isso? Como vou colocar o meu varejo pequeno no digital? Hoje, o pequeno varejista que não colocou a sua opção de vendas digital vai morrer, né? Não é uma questão de escolha, é vida ou morte. Então, assim, isso vai trazer, digamos, como consequência pós-pandemia, essa digitalização forçada fez para ele ver que ele consegue vender mais, com um custo menor. Então, assim, por que não manter? Né? Por que não aprimorar? Por que não melhorar? E assim, a própria necessidade da pandemia mexeu também com a nossa infraestrutura, várias das teles estão aí repensando, né, todo o plano de expansão de conectividade, o próprio governo, lá, à sua maneira, também tem tomado algumas iniciativas nesse sentido. Então, uma vez que a gente tem uma infraestrutura de conectividade melhor, é aquilo, o ensino à distância, primeiro momento, tem assustado as pessoas, mas isso tem tornado assim, uma vez que houver a tecnologia, a conectividade, ele vai atingir muito mais pessoas em diversas camadas da sociedade de uma forma equalitária. Então, assim, hoje, durante a pandemia, isso ficou escancarada as diferenças. Só que uma vez que você cria essa infraestrutura de conectividade para todos, você massivamente, né, reduz essas diferenças. Você dá a chance de mais pessoas aprenderem remotamente, de trabalharem em vários outros lugares, porque eu não preciso estar lá para estar entregando o meu trabalho, que nem assim, já há alguns anos eu tenho trabalhado em alguns projetos que eu sou digital nômade. Eu tive um projeto que eu fiz junto com, eu tenho um primo sueco, vocês olham para mim e não imaginam que eu sou assim, uma pessoa com ascendência sueca. Que chique! Mas a minha família é uma grande mistura, eu digo para todo mundo que eu sou SRD, né? Sem raça definida. Porque tem índio, tem loiro, tem negro, só não tem japonês. Mas o resto tem tudo. Então, eu fiz um projeto junto com meu primo na Suécia. Assim, tudo remoto. Então, tranquilamente, né? Não tem mais essas fronteiras, né? É possível você trabalhar não só num outro estado, como em qualquer outro país, qualquer outro lugar do mundo, sem ter que se deslocar para lá. Esse é o grande ganho, né, que eu acho que o mundo todo está vendo agora, né? Assim, a mão de obra, principalmente na área de ciência de dados, que é escassa no mundo inteiro, agora já não vai ser tão escasso assim, porque eu posso contratar, né? Qualquer empresa pode contratar meu primo lá da Suécia, né? Qualquer empresa do México pode contratar ele lá, enfim, e eu aqui, tanto faz, né? O importante é que esses conhecimentos vão estar, digamos, cada vez mais sendo comuns e, digamos, trazendo essa forma colaborativa de trabalhar, de crescer, de expandir o conhecimento. Eu acredito muito nisso. Digamos, essa primeira onda que foi, digamos,
forçada e por uma situação, digamos, tão difícil, né, de risco de vida, é claro que tem pessoas que surtaram, tem pessoas que continuam surtadas, e é aquilo, todo mundo pôs para fora o que sempre teve dentro de uma forma mais acentuada. Né? Quem tinha coisas boas está espalhando a solidariedade para todos. Quem tinha coisas ruins está extrapolando as coisas ruins para todos. Mas, assim, isso vai entrar num equilíbrio. Acho que agora a gente está tendo a chance de colocar o nosso melhor, né, para fora e de permitir que todos possam realmente usufruir dessa grande, digamos, conquista que é, né, as novas tecnologias, né, as tecnologias disruptivas. Que assim, que só a gente que era da área de tecnologia ficava lá falando, olha, isso é bom, isso é bom. As pessoas não percebiam. Agora, todo mundo teve a oportunidade de experimentar, né? Assim, deu lá aquela beliscadinha, isso é bom mesmo, não é que é bom, quero mais. Então, acho que agora, assim, a gente vai realmente conseguir aí ter tempos melhores, né? Depois dessa grande turbulência. Muito bom. Também super acredito nessa democratização aí do conhecimento e acho que a tecnologia pode ser usada para unir as pessoas e não separar. Acho que é isso que a gente tem que fazer. E leveza, né, gente? Leveza conosco, pegar leve com a gente mesma e leveza com os outros também para compreender essa fase aí, para a gente passar dessa juntos e mais fortes. Gente, amei. Muito obrigada a todos e todas que estão Vamos tirar aqui. uma foto todas aí, pessoal. Ah, ótimo, ótima ideia. Quem quiser pode abrir a câmera. E aí a gente tira uma fotinho para a gente guardar esse momento. Vamos lá. 1, 2, 3. Aê! Muito bem, gente. Adorei, espero que vocês tenham gostado também. Procurem o Grupo Mulheres do Brasil, então, nas mídias sociais, no Instagram, @Mulheres do Brasil, e no LinkedIn também, que vocês podem achar e se conectar conosco, tá bom? Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Dani. O prazer é meu. Gente, obrigada a vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês. Adoramos também. Obrigada, Também Janete. gostei muito. Obrigada. Tchau. E até a pessoal. próxima, gente. Até. Até Tchau, mais. Obrigada. tchau. Tchau, tchau.